Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Mais um dia de primícia, né? 11º dia, o penúltimo dia. Como foi dito, né? Hoje é recomeçar semeando a boa semente em terra fértil. Amém? E eu quero ler aqui Isaías 61:11, que fala sobre isso. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 61, versículo 11, diz assim: Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, como foi dito, né, que essa boa semente é a palavra de Deus e essa terra fértil é o nosso coração, né? E nós sabemos que assim como tem a boa semente, também tem a semente má também, né? Jesus mesmo falou sobre isso, né? De um homem que plantou o trigo, a boa semente, mas veio o maligno e brotou o joio, a má semente no meio, né? E essa é a luta constante que sempre vem em nossas vidas, né? Deus quer e tem essa finalidade, sempre teve de plantar a boa semente no nosso coração. Mas o maligno da mesma forma também tenta brotar também a má semente no nosso coração, né? E aquilo que nós receber no nosso coração será aquilo que irá produzir, será aquilo que irá sair de nós, porque Deus fez o homem, fez o ser humano com essa capacidade de ser uma terra fértil, independente da semente que ele receber, ele é uma terra fértil. Você vê que a Bíblia diz em Gálatas que é aquele que semeia na carne colherá. E aquele que semeia no Espírito colherá. Ou seja, aquilo que nós semearmos, aquela semente que nós recebemos, e cultivarmos ela, regar, será aquilo que nós irá colher em nossa vida. Não sei se já aconteceu com você, comigo já, de chegar, eu estava até pensando isso hoje, eu falei, meu Deus, como que antes de Jesus vir na minha vida, eu era tão bom para fazer o que é ruim. Você já pensou isso? Eu era tão bom para fazer o que é mal. Eu falava, meu Deus, como que eu era tão bom, eu fazia assim o que era ruim, que de uma maneira profissional e eficaz. Por quê? Porque era a má semente que estava na minha vida, né? Então era aquilo que eu produzia e fazia, né? E esse é o propósito de Deus, é que essa semente boa venha estar no nosso coração, que é a sua palavra, né? Você pode ver que a Bíblia sempre diz isso, a respeito do coração. Você vê que a palavra de Deus toda diz, e Jesus mais falou a respeito disso, da questão do coração, né? Não se tratando, né, de um coração apenas esse órgão que nós temos, que bombeia sangue para o corpo, né? Sistema cardiovascular, somente não estava se tratando sobre isso, aliás, quando a Bíblia diz o coração, mas sim se tratando como um algo íntimo, como um algo que vem do nosso interior, como um algo que é produzido por dentro e é refletido no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa maneira de agir, de falar, de pensar e de fazer. Quando a Bíblia diz a respeito do coração, está falando a respeito disso. E ela compara, eu creio que o coração dessa maneira, porque se nós for ver bem para si, o coração em si mesmo, o órgão é o que é o responsável de bombear o sangue, né, para o corpo, né? Se o coração para, o sangue para de correr, né, pelos como se fossem uns labirintos que vai jogando para as veias e para as artérias. Então, se o coração para, o sangue não circula mais no corpo e
automaticamente nós não temos mais vida, né? Então eu creio que quando Jesus estava falando a respeito dessa questão do coração, de uma maneira espiritual, ele estava dizendo que aquilo que nós recebemos no coração será aquilo que irá correr no nosso interior e irá fazer com que nós produzimos na vida. Porque assim como o coração bombeia o sangue e vai produzindo vida física em nós, assim aquilo que nós recebemos no nosso coração de uma maneira espiritual, será aquilo que vai fazer com que nós produzimos na vida. Por isso que, como eu disse, a palavra de Deus diz que aquilo que nós semeamos na carne, nós colhemos na carne. Então aquilo que nós recebemos no coração, seja bom ou seja ruim, vai ser aquilo que vai fazer com que nós produzimos na vida. E quando nós recebemos a palavra no coração, a nossa vida vai começar a produzir a vida de Jesus. Como ele mesmo disse, quem crê em mim, falando dele mesmo, quem crê em mim, quem crê em Cristo, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, quando nós recebemos essa palavra no coração, e ela é fertilizada, passa a produzir vida em nossa vida. Você já pensou para parar nisso? Jesus produzindo vida em nossa vida. Nós passamos a produzir vida naquilo que nós fazemos. O nosso interior passa a jorrar essa fonte de água viva. Porque Jesus sempre falou dessa questão do coração. Você vê, Jesus sempre vai dizer disso. Ele fala, bem-aventurados limpos de coração. Só que o que pode limpar um coração? Só Deus, só Jesus, só a sua palavra tem a capacidade de poder limpar um coração. Por isso que ele diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E a Bíblia vai tratando disso sempre. Aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Ou seja, aquela semente que nós recebemos é o nosso tesouro. Aonde está o nosso tesouro? Qual semente nós temos recebido, ali estará o nosso coração. E você vai vendo que Jesus sempre vai falando nessa questão do coração. Ele mesmo falou de si próprio. Você vê que ele mesmo falou que isso é um princípio que temos que ter. Isso, semear a boa semente na terra fértil. E Jesus veio como homem para poder mostrar como que se é viver com a boa semente no coração. Ele mesmo disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque quando temos a palavra no coração, passamos a ser manso e humilde. Quando temos a palavra no coração, passamos a viver uma vida de humildade, que às vezes nós confundimos humildade com simplicidade. Nós pensamos, não, eu sou humilde porque eu moro no Jardim dos IP e sou pobre. Mas essa não é a questão. Ele diz, eu sou humilde de coração. Ou seja, o que é humildade? A humildade é nós termos, podermos e fazemos, mas viver como se não pudesse, não tivesse e não fizesse. Jesus tinha todo o poder no céu, mas veio na terra e se fez homem. Se esvaziou de si mesmo. Ele podia fazer o que ele queria, mas viveu na dependência do Pai. E ele tinha todo o poder no trono, mas desceu para nascer numa manjedoura. Então essa é a virtude da humildade. Quando recebemos a palavra no coração, a nossa vida passa a ter essa humildade. Nada do que nós conseguimos ou fazemos vai fazer com que isso suba para a nossa mente, ou que nos achamos superior a alguma coisa, ou alguém, ou a algo. Então Jesus sempre falou nessa questão do coração. E você vai vendo que Jesus disse, quando nós recebemos a semente no coração da palavra de Deus, os nossos olhos vai refletir aquilo que está no nosso coração. Provérbios mesmo diz isso, capítulo 4, guarda o teu coração
porque dele procede as saídas da vida. Dele procede a vida. O que nós produzimos na vida é o que está no nosso coração. E Jesus mesmo disse, ó, se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se seus olhos forem trevas, quão densas trevas serão. Ou seja, aquilo que está no nosso coração é com o que vai fazer refletir nos nossos olhos. Quando a boa semente está no nosso coração, nós podemos enxergar diversas coisas, mas sem vir logo com um pensamento de crítica. Você pode ver até um erro de um amigo, de um irmão, de um familiar, mas em vez de você ir lá e expor o erro dele, você vai lá e vai mostrar para ele que tem uma maneira de acertar isso. Se meus olhos forem luz, todo o meu corpo será luz. Então nem tudo é ruim, depende da maneira que eu vejo. Nem tudo é ruim, às vezes já teve um tempo que a igreja viveu e dizia, não posso ir para a praia porque lá eu vou ver mulher de biquíni. Depende da maneira que eu ver. Se eu for para lá na finalidade de ver mulher de biquíni, então meus olhos serão treva. Agora se eu for para lá para tirar um lazer e pouco me importar com isso daí, meus olhos serão luz. Então Jesus sempre tratou essa questão do coração, daquilo que nós vamos produzindo no coração, porque o propósito de Deus é esse, que nós sejamos uma terra fértil, que nós produzimos essa vida de Jesus, e para isso nós precisamos abrir o nosso coração. Ele mesmo disse, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. E esse geralmente é o versículo dos outros, né? Ainda mais de nós crentes, esse é o versículo dos outros. É aquele que nós prega para os outros, nunca é para nós. Nós sempre prega para os outros, irmão, se Jesus está à porta, hein, rapaz? Se você abrir o seu coração, ele vai te tirar dessa vida. Mas se nós parar para ver, Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia, então não era para o mundo, era para os crentes. Ele falou, mas vocês estão aqui, mas não abriram ainda o coração, não ainda são ainda uma terra fértil, não estão produzindo a minha vida, mas se vocês abrirem o coração, eu vou entrar e vou cear com vocês, e vocês vão passar a ser uma terra fértil. Porque a finalidade de Deus sempre foi essa, sempre foi semear a sua palavra no coração. Porque há poder na palavra de Jesus. Há poder na palavra dele. Você vê que desde o princípio, lá no Éden, você vê que qual foi a primeira coisa que Deus fez? Deus não deu uma Bíblia para Adão, mas ele deu a palavra no coração dele. Deus não desceu lá com uma Bíblia, mas ele desceu lá conversando com Adão, com a palavra no seu coração. Falou, Adão, esse daqui você pode comer, está aqui os animais, escolhe o nome, está aqui esse jardim é seu, está aqui uma mulher para você não viver só. Foi colocando a palavra no coração e todo dia descia lá e falava com Adão. Então esse é o propósito de Deus desde o princípio, é que a palavra esteja no coração para que seja uma terra fértil. Você vê que Deus fez isso com o homem e falou, ó, eu vou te dar o domínio do céu, da terra, do mar, e você vai passar a multiplicar. Ou seja, o homem tinha o poder, multiplico por 2, fica 4. Frutificar, planta uma semente, começa a nascer, o pé cresce, começa a dar frutos, aumenta, e encher a terra. Ou seja, Deus tinha dado para ele e para o homem. Isso é para nós também no dia de hoje. Deus quer que nós multiplicamos, frutificamos e enchemos a terra na onde nós for. Jesus resgatou isso na cruz. O homem perdeu com seu pecado, mas Jesus na cruz, ele resgatou. Jesus na cruz, ele resgatou, ele disse, e toda autoridade me é dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos, frutifique, multiplique, enche a terra. Esse é o poder que Deus quer nos dar. Mas como eu disse, as duas sementes, Deus colocou a semente da palavra no coração de Adão, mas num determinado dia, não sei se Adão foi fazer uma caçada, que ele morava no jardim do Éden, né, pastor? Acho que em volta eu imagino que devia ter muita floresta, muita coisa, né? Acho que Adão chegou um certo dia, né? Aqueles camaradas que tem um hobby, né?
vou pescar, vou no pesqueiro, acho que vou fazer uma caçada, vou ver se eu pego uma onça, fazer um churrasco. E foi lá e Eva ficou lá de bobeira e tal. De repente passou a serpente e tal, começou a conversar com ela, falou: ei, é verdade que Deus disse que você não pode comer daquele fruto? Mas ó, no dia que você comer daquele fruto, você vai ser igual a Deus, hein? Ali foi plantada a semente do maligno. Aí Eva olhou, falou: eu vou esperar meu marido chegar. Na hora que chegou, falou: ó, já está aqui o fruto e vamos comer, porque a serpente falou que no dia que nós comer, nós vai ser igual a Deus. Eles comeu e consequência nós já sabemos. Ali foi frutificado a semente do maligno. Então tudo da nossa vida vai produzir dependendo da semente que germinar no nosso coração. Depende, o maligno vai estar dia após dia, mas qual que é a semente que nós vamos estar regando? Será ela que vai frutificar? E quando essa semente da palavra frutificar, nós vamos ver que o maligno não terá espaço para plantar nada no nosso coração. E nós vamos parar até com aquela desculpa de dizer que tudo é culpa do diabo. Porque essa desculpa já vem desde o Éden, né? Eva pegou o fruto, comeu, deu para Adão, aí no dia que desceu Deus, chamou Adão e falou: ei Adão, por que você comeu do fruto? Aí Adão olhou para trás, estava Eva e falou: ó, foi a mulher que o Senhor me deu, que deu para mim comer. Aí Eva ficou encurralada e falou: e agora? Aí olhou para trás, estava a serpente, falou: ó, a serpente que me enganou. Aí a serpente olhou para trás, não tinha mais ninguém. Tá bom, a culpa é minha. Eu assumo esse B.O. Então, quando nós recebemos a palavra no coração e deixamos ela frutificar, será a vida de Jesus que vai produzir. O maligno não terá espaço para plantar nada no nosso coração. Porque esse sempre foi o propósito de Deus, plantar a palavra no coração. Você vê que mesmo desde Adão e Eva foi expulso do jardim, nós sabemos a história, mas Deus ficou lutando para poder plantar essa palavra no coração. Você vê que ele chama Abraão e fala para Abraão, não dá nada para Abraão, mas somente fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou mostrar ainda a terra que eu vou te dar. Abraão nem sabia qual que era a terra, não sabia para onde ia, mas ele saiu na fé, sem saber para onde ia, porque quando a palavra está no nosso coração, é isso, ela vai produzindo vida, nós começamos a ter essa esperança em Deus e começamos a andar na fé, mesmo sem saber qual que é o caminho que nós vamos seguir. Foi isso que Abraão fez, saiu na fé, sem saber. E quando nós recebemos essa palavra, nós começamos a andar na fé. A fé de Jesus é ativada no nosso coração. Nós começamos a andar sem saber até onde estamos pisando, mas temos a confiança que estamos pisando na rocha viva que é Jesus. Quando essa semente é ativada no nosso coração e vem essa fé, como eu sempre digo, a fé em Jesus, a verdadeira fé, ela não faz perguntas, porque senão ela não é fé. Se eu fico perguntando tudo, como que será, como que não, que nós não podemos perguntar alguma coisa para Deus, mas quando Deus me determina algo, eu não preciso perguntar como que vai ser, porque se eu perguntar como é que vai ser, não é fé, é apenas uma convicção ilógica. Mas a verdadeira fé em Jesus, ela não faz perguntas. É como Abraão, ela sai e não precisa se preocupar para onde vai, porque ela sabe quem que é o guia. Então essa é a fé. Eu não preciso saber para onde eu vou, eu só preciso saber quem é o meu guia, porque às vezes nós temos mais fé nas coisas bobas e não temos fé em Deus, no Deus sobrenatural que nós pregamos, lemos e ouvimos. Nós temos fé de pegar um ônibus, pensa só, lá para Lagoas 3 dias, eu nunca viajei, mas conheço um monte de gente que viajou 3 dias nos ônibus, lá para Maceió, pega um ônibus, não conhece o motorista, não sabe quem que ele é, não viu a carteira dele, não sabe se está vencida, não olhou se foi feita a revisão no ônibus, não sabe de nada, se está apto para viajar, mas ele deita naquele ônibus e vai dormir nos 3 dias,
porque ele confia que o cara é o motorista e vai chegar naquele lugar. Então nós temos fé na lógica, mas a fé em Deus tem que ser do mesmo jeito. Se Deus mandou eu ir, se Deus mandou eu ficar, se Deus mandou eu fazer, eu tenho que fazer isso. Eu não preciso olhar a carteira, eu não preciso olhar se está revisado, eu não preciso saber o caminho. Você já viajou sem nem ver o caminho? Esses tempos eu fui para o Mato Grosso, fui às 12 horas dormindo. Quando eu cheguei já estava lá. Aí chegou lá, meu tio perguntou, você passou por não sei por onde? Eu falei, nem vi. Vim dormindo, nem sei, se eu passei, talvez passei. Então a fé em Jesus é isso, é você descansar, é fazer como Pedro. Pedro está lá na prisão e estão orando por ele, Pedro bem tranquilão, falou o quê? Vou tirar, como dizem em alguns lugares, eu vou tirar uma pestana, eu vou tirar uma soneca, deitou lá e dormiu. Quando pensa que não, já está se abrindo as grades e ele está saindo. Então a fé em Deus tem que ser assim, eu não preciso saber o meu caminho. Se eu tenho essa semente no meu coração, eu tenho a fé e a convicção que eu posso deitar e dormir, porque se Deus falou, eu sei quem que é o meu guia, e eu sei, eu não posso saber o meu caminho, mas eu sei o meu destino, eu sei na onde Ele falou que eu vou chegar. Se Ele falou que é uma terra boa, eu não preciso saber o caminho nem quando, eu tenho que ter a convicção que eu vou chegar lá. Eu posso descansar e posso dormir, que eu sei que Ele irá me conduzir até lá. Então esse é o propósito de Deus, que nós recebemos essa boa semente no coração. E Deus lutou por isso, quando Ele chamou Israel. Ele não queria dar taubas de pedra para Israel, mas Ele queria dar boa semente no coração. Você vê que Ele chamou, falou para Moisés, chama todo Israel e manda eles subir no monte, que eu vou falar com todo mundo. Na hora que Deus desceu, todo aquele Pentecoste, fogo, trovão, corneta, buzina, o povo olhou, ficou com medo e falou, Moisés, vai lá você e tudo que Deus falar para você, você intermedia para nós. Resultado de tudo isso, Deus olhou e falou, já que eles não querem receber a palavra no coração, o coração deles ainda estão duro, então eu vou escrever numa pedra, como são o coração deles. Resultado que Moisés desceu com 2 pedras escritas, mas o propósito de Deus era dar aquela palavra no coração deles, porque toda vez que endurecemos nosso coração, a boa semente fica escrita em pedras, como Jesus contou na parábola que foi lida na abertura do culto. Diz que há uma semente que é lançada, mas é sufocada porque está em pedras e espinhos, e ela não tem o poder de frutificar. Então toda vez que endurecemos o nosso coração, Deus escreve em pedras, como daquela vez que aquele rei, lá do período de Nabucodonosor, na Babilônia, endureceu o seu coração ao ponto de roubar aquelas taças do templo de Deus de ouro, roubar aqueles vasos, foi lá e guardou na sua casa do tesouro, endureceu o seu coração. De repente desceu uma mão misteriosa e começou a escrever na pedra, na parede de pedra, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Então toda vez que nós endurecemos o nosso coração, Deus escreve na pedra. Mas tinha um que tinha um coração bom, uma terra fértil, era cheio do Espírito Santo. Deus escreveu na pedra, porque aqueles homens tinham um coração de pedra, mas tinha um que tinha um coração com a boa semente, que era Daniel, e teve o poder de interpretar aquilo que estava escrito na parede. Porque quando nós recebemos essa boa semente, Deus nos dá o poder de saber os mistérios do seu reino. Então esse é o propósito de Deus, é que nós recebemos essa palavra no nosso coração, não em pedras. Quando endurecemos o nosso coração, a palavra fica em pedras, como eu disse. Lembra daquela mulher adúltera? Pega num adultério, chegaram os fariseus, que tinham um coração duro, com pedras na mão, para apedrejá-la. Mas Jesus era o verbo vivo. Ele abaixou, olhou para aquela mulher e começou a escrever na terra. Porque o propósito de Deus é escrever no coração, e a Bíblia diz que nós viemos do pó da terra,
Jesus começou a dar uma aula para aqueles fariseus e disse: vocês têm um coração duro, ainda estão com a palavra em pedras, olho por olho, dente por dente, mas o meu propósito é escrever a palavra no seu coração, por isso eu escrevo na terra. E Deus quer que nós recebamos essa palavra no nosso coração. Esse é o propósito dele. Palavra de Deus sempre tem essa questão e essa insistência de dizer. Você vê que quando Deus falava com todo mundo no Antigo Testamento, ele dizia: não endureceis o vosso coração, que nem fizeram seus pais no deserto. Não endureceis o vosso coração, que nem Israel endureceu no deserto. Você vê que ele sempre tinha essa insistência de falar, porque o propósito de Deus não é que o nosso coração se endureça, para que a semente não venha a ser sufocada, mas sim que o nosso coração seja um coração de carne, para que a semente possa germinar. Ele mesmo disse: e vai chegar um tempo que eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e vou pôr a minha semente lá, vou pôr a minha lei, os meus estatutos e o meu espírito, e esse tempo é chegado, onde Ele quer pôr a sua lei, a sua palavra, a sua semente em nosso coração. Ele quer pôr nesse dia de hoje. Quantas vezes não perdemos tanto tempo com um coração duro, no olho por olho, no dente por dente, mas Deus quer que o nosso coração seja de carne. Ele disse: eu vou trocar, eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e vou pôr lá a minha boa semente. Deus quer que nós frutificamos, esse é o propósito de Deus. Deus quer que nós saímos apenas do nível do está escrito, apenas no nível das tábuas de pedra. E Deus quer que nós entramos em outro nível, para o nível do dito. Porque tem o nível do escrito e o nível do dito. Tem gente que sabe o que está escrito, ele tem a Bíblia, ele lê a Bíblia, prega a Bíblia. Se você falar alguma coisa, ele fala até o que está errado, o que está certo, e mostra na Bíblia, mas está no nível do escrito. E Deus quer que nós elevamos o nível, e vamos para o nível do dito, porque há poder na palavra dita. Não que a palavra escrita não tenha poder, mas uma Bíblia guardada é apenas uma Bíblia, não vai servir para nada. Se você pegar uma Bíblia e tacar fogo, ela vai queimar e vai deixar de ser uma Bíblia. Mas quando eu produzo essa palavra em vida, no nível do dito, ela passa a ter poder. Quando eu verbalizo essa palavra, ela deixa de ser escrita e passa a ser dita, e ela tem poder. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado por Satanás, 2 vezes ele chegou, Satanás, em Jesus, e Jesus deixou isso, eu creio, como uma lição. Chegou e falou: transforma essa pedra em pão, pula daqui. E as 2 vezes Jesus respondeu: escrito está, escrito está. Mas Satanás continuou, o diabo continuou ainda na tentação. E quando chegou na 3ª vez, Jesus falou: agora eu vou mudar o nível, dito está. Aí a palavra vai dizer que Satanás saiu e chegou os anjos e o serviu. Ou seja, ele saiu do nível do escrito e foi para o nível do dito. Porque há poder na palavra dita. Deus criou o céu e a terra não pela palavra escrita, mas pela palavra dita. Haja luz e houve luz. Haja céu e houve céu. Haja mares e houve mares. E Deus quer que nós andamos nessa palavra dita. Deus quer que nós andamos nessa palavra profética viva. E quando essa semente for plantada em nosso coração, aí passamos a ter esperança e passamos a entrar no nível do dito. É um tempo que nem a pastora Eliette sempre fala, não tem que sair da oração do chama-gato. Muitas das vezes nós oramos e chamamos no gato: Senhor, abençoa. Deus quer que nós saímos para o nível do dito. Para o nível do dito. Sua palavra diz. Senhor, na sua palavra está. Senhor, o Senhor fez uma promessa, e Deus quer que nós vamos para o nível do dito, porque na nossa oração pessoal nós podemos orar em pensamento, mas a partir do momento que nós estamos reunidos para poder clamar a Deus, nós temos que elevar um nível, e temos que ir para o nível do dito, da palavra profética viva, porque é a palavra profética que traz a libertação, a palavra profética que traz a cura. Você vê que Jesus mostrou isso, quando chegou aquela mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada. O que Jesus fez?
Jesus não falou para a mãe dela, ó, vai lá e leva lá, tô aqui esse pergaminho lá e lê na frente dela. Mas Jesus não, ele liberou uma palavra. Grande é a sua fé. Quando foi que aquele centurião, Jesus liberou uma palavra? Foi lá e liberou uma palavra, seja feito conforme a tua fé. E a palavra profética de Jesus chegou até a casa daquele servo, daquele centurião, e trouxe cura. Então Deus quer que nós entramos para esse nível do dito, da palavra profética viva. E como vamos conseguir isso? Semeando a boa semente em terra fértil. A boa semente que é a palavra de Deus. Quando recebermos essa boa semente em nosso coração, aí a nossa vida vai passando a encontrar paz. A nossa vida vai passando a ter esperança. Aí nós vamos entendendo que Paulo falou de Abraão, esperança contra esperança. Somente um coração com essa palavra, ele pode ter esperança contra esperança. O que é esperança contra esperança? Quando toda expectativa humana, quando todas as circunstâncias mostram do lado negativo, ou quando todos esperam que algo dê errado, a minha esperança vai contra toda essa esperança negativa. E Deus quer produzir isso em nós. Deus quer que entramos e já estamos entrando para esse nível. Só de fazer esse propósito, já estamos sendo uma terra fértil que estamos produzindo através dessa boa semente, nessas primícias, como foi dito várias vezes. Como foi dito bem no começo, foi falado, quem veio aqui para fazer a campanha? Aí alguns falou eu, errado. Pastor Silmara, errado, aqui é primícia. Campanha você vem receber, primícia você vem dar. Então essa é a primícia, não que não podemos receber nada, Deus tem o prazer de nos abençoar, mas quando entendemos que o culto é uma primícia, nós paramos de ser apenas pendentes e passamos a ser aqueles que vêm entregar a primícia. Eu vou entregar a minha primícia, porque eu sei que a palavra diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então eu passo a entender que o culto é uma oferta, e que eu tenho poder para poder adentrar nas regiões celestiais, e buscar a bênção que já está lá determinado. Muitas das vezes nós esperamos a bênção, mas Deus nos abençoou lá. É como manda um Sedex, e aquele Sedex chega na casa, às vezes não tem ninguém para receber, aí ele volta para o correio, você tem que ir lá buscar no correio. Então é assim as bênçãos de Deus, nós estamos esperando o Sedex chegar, e Deus está dizendo, ei, vai lá no correio buscar, já está depositado. Porque quando a boa semente está no nosso coração, é como a palavra de Deus diz, ei, se aquele que ouvir a minha voz, todas essas bênçãos correrão atrás de ti, e te alcançarão. Então Deus tem o prazer de nos abençoar, e não é errado nós esperar nada, mas quando nós entendemos que o culto é uma oferta, nós paramos de vir com aquele pensamento pequeno, eu vou lá para me receber minha bênção. Eu não sei quem que foi o infeliz que inventou isso na igreja, que contaminou, eu vou para receber minha bênção. Dia de ser, eu vou para prestar o meu culto, eu vou para me dar a minha primícia, porque esse é o propósito de Deus, desde o princípio, Deus foi o primeiro a dar uma primícia. Pensa só, a palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, que Ele não nos comprou com coisas vãs, corruptíveis, nem com ouro e nem com prata, mas sim com um precioso sangue, como de um cordeiro imaculado. E vai dizer, Ele foi manifestado agora, mas foi conhecido antes da fundação do mundo. Então veja só, antes da fundação do mundo, Deus já tinha o propósito de um dia se entregar em favor da humanidade. Então antes de Deus criar o céu e a terra, antes dele dizer haja luz, Ele já tinha dito haja cruz. Foi a primeira palavra de Deus numa dimensão
inacessível, onde não existia céu nem terra, onde nenhuma criatura pôde ouvir, foi um negócio de Deus com Deus. Ele disse: haja cruz. Ele mesmo olhou e falou: eu mesmo vou me entregar em favor da humanidade que eu ainda vou criar. Porque para Deus poder criar uma humanidade com liberdade como nós vivemos hoje, incluindo vários riscos de erros e de desacertos, Deus não podia fazer sem ter um preço já pago, determinado. E quando nós entendemos isso, o nosso coração passa. Quando essa boa semente é depositada em nosso coração passa a descansar. Nós passamos a entender a vida em todas as áreas, passamos a descansar, mesmo em meio às tribulação. Nós não vamos fazer com que não existe, não vamos ser irrealistas, vamos saber que isso existe, mas nada disso vai nos fazer tirar essa boa semente do coração. Vamos ficar triste, vamos passar por dificuldade, vamos ficar desanimado, nossa alma vai gemer, vai acontecer tanta coisa, mas vamos saber que o preço foi pago, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E quando nós entendemos isso, nós passamos a ter paz e passamos a ter esperança, mesmo contra a esperança. A palavra de Deus vai se cumprindo em nossa vida, passamos a descansar, passamos a encontrar paz. E é isso que Deus quer. Quantas pessoas não têm paz? Quantas pessoas vivem uma guerra interna? Quantas pessoas vivem essa luta diária, mas Deus está dizendo: se volte para a cruz, o Cordeiro foi imolado, entenda que a primícia foi dada, desde o começo Deus entregou a primícia, e quando nós entender isso, eu creio que já estamos entendendo, passaremos a andar como Davi. Não vamos ser irrealistas. A Bíblia nunca mudou a irrealidade, mas ela sempre falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então nós vamos tendo esse consolo de Deus, passamos a ter esse consolo, e parece que a nossa vida passa a encontrar sentido, e passamos a enxergar até a vida com outro olhar. Quando essa boa semente é semeada no nosso coração, nós saímos daquela carência, apenas dizendo: eu preciso que fulano ore por mim. Não que nós não devemos precisar da oração de um dos outros, mas nós passamos daquele nível de imaturidade: fulano não falou comigo, aconteceu isso comigo, não me ligou, não falou nada. Nós passamos a ter essa maturidade, e passamos a andar nesse nível de maturidade, e essas coisas são coisas irrelevantes. Nós vamos entendendo que pode acontecer coisas boas e coisas más, mesmo com quem é bom, mesmo com quem é mal. Vamos entendendo as palavras de Jesus, que ele mesmo disse: a chuva cai sobre os maus e sobre os bons, e vamos entendendo isso, e passamos a querer saber o porquê de tudo, e vamos caminhando na fé, sem querer fazer pergunta de tudo, sem querer entender tudo, sem querer teologizar tudo de Deus. Não, porque eu quero saber, eu preciso entender. E nós vamos entendendo que Deus é absurdo, Deus não é explicável, Deus é inexplicável, porque um criador do cosmos, do céu e da terra, como que um ser humano vai conseguir explicar? E nós vamos entendendo que Deus é absurdo, que nem tudo na vida vai ter explicação, mas só que através da sua boa semente, Ele me dá esperança para mim poder ter essa maturidade e caminhar nesse nível de maturidade, de fé com Deus. E eu creio que Deus quer derramar essa boa semente no nosso coração. Quando chegamos nesse nível, nós vamos entendendo e recebemos essa paz, como diz em Filipenses, e eu quero ler aqui, capítulo 4, versículo 7. Que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quando o nosso coração passa a ser uma terra fértil, nós recebemos essa paz que excede
todo entendimento, já diz tudo, ela excede em todo entendimento. Nós não vamos querer entender tudo. Deixamos de fazer diversas perguntas e passamos a ouvir mais de Deus. Porque muitas das vezes chegamos aflitos, só querendo saber, Deus, mas por quê? E passamos a entender que essa paz excede o entendimento. Então nem tudo eu vou entender, mas eu tenho uma certeza que eu vou ter a paz. E só através dessa paz ela vai guardar o meu coração, para que o meu coração esteja guardado em Cristo Jesus, e que a semente do maligno não seja plantada, mas que a boa semente venha a frutificar na minha vida. E quando recebemos essa boa semente, recebemos essa paz, aí nós passamos a entender e não queremos saber, mas por que fulano deu bem, comigo não dá, mas porque para mim dá tudo errado. Quantas pessoas não pensam desse jeito? Quantas vezes não pensei desse jeito? Por que não dá certo isso? E hoje eu não pergunto mais nada. Dificilmente eu fazia alguma pergunta para Deus. E eu falo isso daqui não para exaltar a mim mesmo, mas sim uma realidade. Esses dias eu estava ruim, coração ruim, interferência no coração, tinha dado nos exames, sentindo muita dor. Uns dias sem conseguir ir trabalhar, mas eu fiquei em paz, não perguntei nem para Deus por quê, mas o que será que é? Não perguntei nada, somente descansei em Deus, esses dias com sangramento, correndo o risco de perder. Mas essa paz que excede todo entendimento, ela não me permite ficar querendo saber de tudo, nem entender tudo, porque ela excede todo entendimento. Então meu coração fica guardado em Cristo Jesus, e eu passo a descansar, e vou passando a entender o que ele disse: vinde a mim, todo que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então toda vez que essas dificuldades vêm, eu não quero entender tudo, eu só vou a Cristo, e automaticamente, mesmo com as lutas e mesmo com a prova, Ele vai e alivia, e eu consigo levantar e caminhar e prosseguir, mesmo com essas dificuldades presentes. Então Deus quer derramar essa paz em nosso coração. E se essa paz estiver em nosso coração, nós vamos entender, como foi lida a parábola, que a boa semente caiu em uma boa terra, e ela produziu 30, 60 e 100. Veja só que aí nós entendemos que nem tudo da vida vai ser 100%. Porque fala que é uma boa terra, né? Mas produziu 3 resultados: 30, 60 e 100. Então quando eu recebo essa boa semente, eu sei que nem tudo da minha vida vai ser 100%. Algumas coisas eu vou conseguir apenas 1/3 daquilo que eu desejava. Algumas coisas vai ser um pouco mais da metade. Algumas outras coisas eu vou atingir o nível total. E eu posso entender. E não fico questionando: Deus, mas por que tem pessoas tão pobres, pessoas tão ricas? A boa semente caiu e deu 30, 60 e 100. Então eu vou passando a entender que mesmo eu posso ser uma boa terra, mas eu não vou produzir o mesmo resultado que outra pessoa produzir. Deus não nos fez como alienígenas, nos fez como seres humanos. Cada um tem uma identidade, Deus já deixou isso. Pode bater a digital lá, a sua, e outra que não vai bater. Pode até se parecer, se for parente. Pode ser até irmão gêmeo, mas se bater a digital vai ser diferente. Então eu vou entender que um produz 30, outro produz 60 e outro produz 100, mas mesmo assim é uma boa terra. Então é isso que é ser uma boa terra, é ser feliz dentro daquilo que você consegue realizar e ser. Se eu realizo 30, glória a Deus por isso. A porta do reino é estreita, por quê? Porque lá só entra a realidade. Não adianta se eu só produzo 30, eu vou querer me disfarçar de 100, a porta do reino é estreita, 70 vai ficar para fora, só vai entrar realmente aquilo que eu sou, os 30. Não vai ter como, que às vezes nós pensamos, a porta do reino é estreita, porque eu tenho que largar todos os pecados e tudo e tal, mas pensando em outra maneira, a porta do reino também é estreita, porque só vai entrar a realidade. Lá não vai entrar outra coisa, não vai ter como eu posso viver uma vida ilusória, posso até viver aqui fora, mas a porta do reino é estreita. Quando eu passar por lá no crivo de Deus,
só vai passar o que realmente é. As obras provadas, o que é palha, o que é ferro, o que é barro, o que é prato, o que é ouro. Então, quando eu passo na porta estreita, eu vejo realmente que só vai ficar aquilo que eu sou. E quando essa boa semente está no coração, nós entendemos que tem pessoas que vão ser felizes com o seu 30, tem pessoas que vão ser felizes com o seu 60, e tem pessoas que vão ser felizes com o seu 100. E nós passamos a viver no mesmo nível, porque é uma boa terra, mas produz os 3. Então nós não vamos vivendo na indiferença. Ah, meu Deus, quantas vezes a pessoa não tenha nem a paz de vir para a igreja, mas eu não tenho uma roupa legal, eu engordei, as calças não estão mais servindo, só tocou essa, uma preta e a do Gadareno lá, né, que o dia que o Wagner pregou, que é toda rasgada. Mas não estou nem aí para isso, sujou, lavou. Tem pessoa que perde a paz por coisas pequenas, por causa disso. Ah, porque eu não tenho uma roupa para ir. Ah, porque meu sapato está velho. Ah, mas porque isso e aquilo. Ah, porque o Natal, principalmente na época de Natal, né? O Natal chegou, eu não vou comprar roupa. Papai Noel todo dia, todo ano usa aquela roupa vermelha, aquela touquinha, o mesmo saco, não troca. Olha que ilusão, maior ilusão. Papai Noel nunca trocou de roupa, a mesma. E nós bobos já viveu. Quem não viveu nessa ilusão? Hoje eu não vivo mais. Eu não compro nada final de ano, eu espero passar. Porque depois fica tudo mais barato, estratégia. Pega tudo na promoção. Deixa o povo se acabar, os estoques vai estar cheio, vai sobrar. Janeirão eu vou lá e ó, só desconto. E às vezes isso tira a nossa paz. Mas quando estamos com essa paz que excede o entendimento, o nosso coração fica guardado em Cristo Jesus. E Ele quer guardar o nosso coração. Ele quer dizer hoje, está dizendo, que somos capazes de produzir dentro daquilo que somos, dentro daquilo que fomos chamados, vocacionados. Nós somos uma terra boa, o ser humano é uma terra boa. E Deus quer produzir essa semente na terra boa. Ele quer produzir essa semente. E esse é o convite de Deus hoje. Ele está à procura de corações que possam receber essa boa semente no coração. Ele está à procura, talvez, pessoas que pensam, meu Deus, mas não dá certo, minha vida é desse jeito, é tal, mas eu não consigo. Eu já vivi um tempo da minha vida que, imagine só que, eu era tão endemoniado que eu acho que os demônios já não estavam mais entrando em mim, me endemoniando. Eu que estava entrando nos demônios e deixando eles endemoniados. De tão perturbado que eu era. Mas teve um dia que essa boa semente entrou no meu coração. Aí eu pude passar a produzir algo. Imagine só uma pessoa que era que nem eu, desse jeito. Completamente tribulado, completamente desregrado, fumava mais maconha do que o Saci Pererê fuma aquele cachimbo, que não tira da boca, né? Todos aqueles negócios de folclore e tal, Saci com o cachimbo na boca, fumava mais do que o Saci, e não conseguia parar, mas um dia recebi essa boa semente no coração, e eu vi que a maconha ficou careta. Acabou a plantação. Como eu estava conversando esses dias, né, pastor? Até falei, uma vez estava conversando com um rapaz, amigo meu, e ele fuma muito. E ele disse, mano, eu parei de fazer tudo, eu não roubo mais, eu saí dessa vida errada, mas uma coisa, eu estou até trabalhando, mas uma coisa que eu não consigo fazer é parar de fumar maconha. Eu não consigo, mano. Não sei, é um negócio, eu acordo, eu tenho que fumar porque eu acordei. Eu vou tomar café, eu tenho que fumar para tomar café. Eu vou trabalhar, eu tenho que fumar para ir para o trabalho. Eu vou almoçar, eu tenho que fumar para almoçar.
Estou saindo do emprego, eu tenho que fumar para chegar até em casa. Chego em casa, eu tenho que fumar depois que eu tomo banho. Vou jantar, eu tenho que fumar antes de jantar, e é fumando o dia inteiro, eu não consigo ficar sem fumar. Eu falei para ele, você quer experimentar uma loucura e santa? Falei para ele, você já fez jejum de ficar no monte, um monte de dias, 5, 7 dias, direto, sem comer, só bebendo um pouquinho de água para não desidratar? Ele, não, nunca fiz isso daí não. O máximo foi aquele jejum quando foi para fazer algum exame de algumas horas. Eu falei, então experimenta fazer isso. Vai no monte, fica no meio do mato, de preferência onde tiver uma água, aquele vento fresco, gostoso. Fica uns 5, 7 dias. Eu já fiquei 7 dias no monte direto, sem comer nada. Todo dia a esposa do amigo que estava com nós levava umas garrafinhas de água e nós tomava aquele banho escondido lá no mato só de água. Rapidinho, só para sair o xerebegué. E fiquei ali 7 dias. Falei, você quer experimentar o que é loucura? Fica no monte, você vai ver que até a natureza, você vai chapar, até a natureza vai começar a ter conexão com você. Você vai começar a ver as árvores, aquele versículo que diz, as árvores baterão palma. Você vai ver ele na realidade, as árvores, aquele vento batendo, e você vê as árvores, os galhos batendo um no outro. Você, meu Deus, as árvores estão batendo palma. Está lá como salmo. As águas batem palma. Você vai vendo aquela água correndo e parece que está batendo palma. Parece que você está até dentro ali daquela água. Chega um momento que sua cabeça abre e você começa a viajar. Nessa dimensão santa de Deus. Ele, é mesmo, acontece isso? Eu falei, no dia que você fizer isso, você vai ver que maconha vai virar pitadinha para careta dormir. Ele falou, é mesmo, qualquer dia eu vou fazer isso. Não sei se ele fez, né? Mas, dentro de tudo isso, eu creio que tem pessoas que não foi nem a metade do que eu fui. É quando eu vou falar para alguém, às vezes a pessoa está passando por alguma coisa e tal, mas eu não consigo entregar minha vida para Jesus. Aí eu conto um pouco da minha história, eu falo, eu garanto que você não foi nem a metade disso. Se Deus conseguiu mudar a minha vida, por que não vai conseguir mudar a sua? Se Deus conseguiu mudar, salvar um cara dentro de uma penitenciária, se essa semente, no dia que eu comecei a visitar o culto, eu recebi essa semente, que foi tão boa, que ela já começou a me dar essa loucura antes de eu fazer o jejum. Porque Deus já me libertou da droga antes de eu entregar minha vida para Jesus, já não queria fumar, não queria usar mais nada. E chegou um dia que eu fui no culto e estava tendo culto, e eu não esperei nenhum apelo, porque nem teve apelo, teve a pregação, terminar a pregação, não fez nem apelo. Eu falei, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levantei minha mão e falei, eu tenho um negócio para falar aqui. O pastor que estava pregando lá na cadeia olhou, pode falar, jovem. Eu falei, eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu recebi essa semente no coração. E quantas pessoas já não recebeu essa semente no coração, mas está sendo sufocada. E hoje Deus quer tirar todo espinho, toda pedra, e quer regar essa semente, para que ela produza 30, 60 e 100 por um. Amém? Vamos orar? Queria ver primeiramente, você que não entregou a sua vida para Jesus ainda, ou você que se afastou por um determinado tempo, não teve mais força. Essa semente se sufocou. Deus está te convidando hoje, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando começamos a caminhar com Deus, todo aquele jugo pesado é tirado. Por isso que nós começamos a vencer as lutas, porque Deus alivia o nosso jugo. Ele troca o jugo do desespero, da culpa, do medo, porque a semente do inimigo é a culpa e o medo, que é o oposto da graça e paz.
Quando entendemos e recebemos essa semente, nós sabemos que não temos mais culpa nenhuma. Mesmo que éramos culpados, Jesus levou a culpa sobre si. Nós entendemos de fato o que a palavra diz. Ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E nós vamos tirando essa culpa esmagadora, devastadora que tenta nos afligir, e passamos a entender que a graça nos basta. E toda vez que o inimigo tenta colocar essa semente de culpa no nosso coração, nós voltamos à cruz e entendemos: esse pecado que eu tinha cometido, eu já me arrependi, e esse escrito de dívida já está cravado na cruz, e a graça que é o favor imerecido é capaz de me perdoar. E a paz começa a reinar, porque vamos tirando o medo. Meu Deus, eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de fazer e não dar certo, eu tenho medo de tal coisa, eu tenho medo do meu marido me deixar, eu tenho medo da minha mulher me deixar. Tudo isso é a semente do maligno, que é o oposto da paz. Quando recebemos a semente de Deus, a paz que excede o entendimento começa a reinar no nosso coração, e logo o espírito de medo é jogado fora, e o espírito de ousadia vem na nossa vida, e se cumpre a palavra que diz: Ele não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu a paz, o espírito de intrepidez, de ousadia, de coragem. E Deus quer que você venha hoje aqui entregar a tua primícia. Não estamos prometendo que Deus vai te enricar do dia para a noite. Ele pode fazer isso porque Ele é poderoso. Isso não é uma falsa promessa. Não estamos aqui dizendo: vem, faz uma barganha, tá, que você vai receber. Não, quando recebemos essa palavra no coração, nós entendemos até o sentido de contribuir. E nós entendemos que diz a palavra: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza mas sim com alegria. E nós passamos a entender essa palavra não só na questão de ofertar em dinheiro, mas sim na questão da contribuição para a vida. Como estamos contribuindo para a vida? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. A semente que tiver no meu coração é aquilo que estará proposto, e é aquilo que eu vou contribuir. E quantas das vezes não estamos sufocados pela semente do maligno, pelas pedras, pelos espinhos, e não conseguimos contribuir para a vida, não conseguimos contribuir para ser um marido melhor, para ser um filho melhor, para ser um pai melhor, para ser um funcionário melhor, para ser um patrão melhor, para ser alguém melhor. E quando essa semente vem, nós passamos a contribuir para a vida com alegria. Nós passamos a desfrutar dessa alegria, e a nossa vida vira uma contribuição para o reino. A nossa vida começa a se cumprir o que Jesus disse: e vocês são o sal da terra. A nossa vida passa a contribuir para a terra. Saiba que você é um contribuidor da terra, você é um contribuidor do reino para a terra. Aliás, você é um contribuidor. Não pense quando você passa naquele lugar de trevas que você está passando à toa. Você é um contribuidor do reino para a terra. Você é um sal que quer se diluir na terra. Você é um sal que Deus quer que se dilua na terra. Deus quer que o sal saia do monturo de sal e passe a se diluir. Quando passamos a se diluir na terra e essa semente vem no nosso coração, nós contribuímos para a vida. Deus quer que você seja uma terra fértil, que contribua para a vida, multiplicar, frutificar e encher a terra. Você vê que desde o princípio Deus quis que o homem contribuísse em todos os níveis no reino. Quando o homem é um contribuinte do reino, ele se torna um contribuinte para a terra, se torna um contribuinte para a humanidade. Na onde ele passa vai ter que ser um pouquinho melhor. Ainda que a situação fique do mesmo jeito, mas vai ter que alguém ali dizer: ei, aquela palavra mudou
nem se for um mínimo, num flagelo na minha vida, uma percepção que eu via, ela me fez fazer com que eu veja um pouco diferente. E cadê você? Tem alguém que quer entregar a sua vida hoje aqui para Jesus? Não estamos te convidando para você vir assinar um termo aqui como se fosse um termo de um contrato, mas estamos te chamando para você vir entregar a tua vida, o teu coração, para que você possa ser um contribuinte do reino na terra. Tem alguém para Jesus? Alguém que quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém? Se tiver alguém, agora é a hora. Tem alguém? Não tem ninguém? Tem alguém que quer vir aqui receber uma oração? Alguém que por algum tempo pensou, essa palavra se encaixou na minha vida e por um tempo eu não consegui produzir aquilo que era para me produzir. Por um tempo eu acabei produzindo como uma terra que estava em pedra e entre espinhos. Jesus está te chamando hoje para que você entregue o seu coração a Ele e receba essa paz que excede todo entendimento. Tem alguém que quer vir aqui entregar o seu coração? Mas eu já aceitei Jesus. Mas você já entregou o seu coração para Ele de fato? Você já disse, Deus, está aqui o meu coração. Eu quero que essa paz que excede todo entendimento, ela venha no meu coração, para que o Senhor guarde o meu coração em Ti. Tem alguém que quer entregar o coração? Todo mundo está entregue com o coração 100% para Deus? Tem alguém? Não costuma insistir, cada um sabe de si. Só Deus tem poder para examinar o coração do homem. Só Deus tem poder. Tem alguém que quer aqui entregar o seu coração para Jesus, que quer ser essa terra fértil? Porque é uma promessa, como nós lemos em Isaías 61:11, que quando a boa semente é semeada, nós passamos a ser um louvor para as nações. Ele quer que você seja um testemunho vivo, quer que você seja uma carta lida e escrita para os homens. Tem alguém que quer receber essa oração? Ninguém quer receber? Tem alguém? Tá todo mundo? Então vamos orar. Cada um sabe de si e Deus conhece o nosso coração. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui hoje, Pai, debaixo dessa palavra, meu Pai, crendo, Senhor, que somos uma terra fértil, meu Pai, crendo que estamos entregando o nosso coração, meu Deus, neste momento a Ti, meu Pai, que estamos dizendo para Ti, meu Pai, nosso coração é Teu, Senhor. Produza nele, Senhor, nem se for 30, 60 ou 100, Senhor, mas eu preciso produzir alguma coisa, meu Pai, e preciso ser um contribuinte, Pai amado, do Teu reino, meu Pai, para a vida, Senhor. Nós colocamos nossos corações, meu Pai, sobre Ti, Pai, sobre Tuas mãos, meu Pai. Oh Espírito Santo, mesmo aquele que não quis, Pai, vir aqui na frente, meu Pai, mas Tu conhece o coração, Senhor, na onde ele está, meu Pai. Mude o coração, Senhor. Quantas vezes, meu Pai, eu não recebi uma palavra também, sabendo que servia para mim, meu Deus, mas não quis, Pai, ter, Pai, a coragem, Pai, de dizer, eis-me aqui. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor sonda, meu Pai, os corações. Nem nós conhecemos os nossos próprios corações, meu Pai, mas Tu conhece, meu Pai, então examina, meu Pai, e faz brotar essa boa semente em nossos corações, Senhor, e traz essa paz sobre nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos orar então, irmãos, pelo mês de novembro. Vamos orar pelo mês de novembro, amém? Entregar nas mãos de Deus mais esse mês.
irá fazer com que recomeçamos plantando essa boa semente no coração. Amém? E creia nisso, sempre quando não tiver mais esperança, se lembre, há uma esperança que vem da fé em Jesus, que ela vai contra qualquer esperança negativa. Você crê nisso? Recebeu essa boa semente no teu coração? Amém. Então vamos orar. Deus, entregamos neste momento, Senhor, mais essa primícia a Ti, meu Pai. Entregamos o mês de novembro, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Senhor, este mês de novembro que é conhecido, meu Pai, pelo feriado do dia 2 de novembro, que é o dia dos finados, meu Pai. Mas quantas das vezes, meu Pai, de uma maneira espiritual, não estamos, Pai, vivendo esse dia dos finados, meu Pai. Não só no dia 2 de novembro, se lembrando daquele ente querido ou daquele amigo que se foi, mas estamos, meu Pai, vivendo esse dia de finados no dia a dia da nossa vida, meu Pai. Ah, Senhor, deixando morrer a esperança, deixando morrer a fé, deixando morrer, meu Pai amado, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor coloca no nosso coração. Mas nós pedimos a Ti, Senhor, nos dá capacidade, meu Pai, de sepultar todos os traumas, de sepultar todas as decepções, meu Pai, de sepultar todos os abusos, meu Deus, de sepultar todas as injustiças, Senhor. Oh, meu Deus, nos dá essa capacidade, Senhor. Oh, meu Pai, Deus está falando hoje através de uma palavra de conhecimento, que Ele está dando capacidade para pessoas sepultar todos os traumas, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram abandonadas, que viveram orfandades. Deus hoje está te dando o poder e a capacidade de você sepultar todos esses traumas. Está dizendo, você não visitará mais esses túmulos da decepção, da desesperança, dos traumas, você deixará lá, mesmo sabendo o endereço, você não visitará mais, mas seguirá em frente sabendo que há uma esperança contra a esperança. Então colocamos nas Tuas mãos agora, meu Pai, o mês de novembro, Senhor, que o Senhor tome o nosso coração, Senhor, para que sejamos melhor, meu Pai, para que essa boa semente, meu Pai, esteja germinando no nosso coração, dia após dia, meu Pai. Entregamos nossas vidas, nossa família, Senhor, entregamos, Pai amado, nossos negócios, Senhor, entregamos nosso casamento, Senhor, entregamos, Pai amado, a nossa ansiedade, entregamos tudo diante de Ti, meu Pai, deixamos no Teu altar, meu Pai, e saímos daqui com a certeza, meu Pai, que somos uma terra fértil, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Está abençoado? Abençoado, eu estou abençoado. E abençoado? Está abençoado também, né? Quem está abençoado? Abençoado. Suou um pouquinho? E abençoado? Quem está abençoado? Glória a Deus. Então, levanta sua mão aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.